Nós viemos estudando sobre a vida e obra de Jesus. E nesse momento, eu vou como que dar um certo salto histórico, porque eu vou tratar lá adiante de textos como Mateus, Marcos, Lucas e João, que são textos escritos posteriormente acerca de Jesus. Por isso nós vamos ver como é que foram escritos esses textos. Para você ter uma ideia com relação a essas datas, com relação a esses momentos, eu quero mostrar para vocês agora aqui um mapa, vamos chamá-lo assim de mapa cronológico, mais atual, depois eu coloco ele na sua apostila também. Coloca para mim. Aqui está um mapa cronológico deste momento em que nós estamos estudando já agora, que entramos no nosso ensino. E coloca o próximo para mim, por favor, que é o marcado. Com essas marcas você fica entendendo aqui duas coisas, olha só. A primeira marca, o primeiro quadrado, é sobre a vida e obra de Jesus, que é onde nós estamos nesse momento estudando. Aquela segunda marca, num quadrado um pouco menor, é quando foram escritos esses textos, no caso o texto de hoje, que é o Evangelho de Marcos. Você está dizendo, mas Anésio, ali está dizendo escrito em 75. Pois é, você vai ver que desde 64 é muito provável que este texto já vinha sendo escrito. Então, como nós temos hoje, provavelmente tenha ficado pronto em 75. Por isso, nós estamos aqui estudando aos poucos. Só para você ter uma ideia, como foram escritos os livros da Bíblia Sagrada, que muita gente pensa assim, o Novo Testamento foi escrito assim, primeiro Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois João, depois Atos, depois Romanos. Não, querido. Vamos mostrar aqui para eles a ordem dos livros da Bíblia no Novo Testamento. É o próximo mapa que nós temos ali. Isso. Aí estão, nota, Jesus foi crucificado mais ou menos perto do ano 30, então entre o 27 ao 30, talvez mais provável o ano 27. E aqui você vai ter os primeiros textos do Novo Testamento lá em 51, 52, as cartas aos Tessalonicenses, 54, ou junto com os Tessalonicenses, na época dos Tessalonicenses, a carta aos Gálatas. E você vê que todas as cartas de Paulo vieram antes, por exemplo, dos evangelhos. Lá na década de 70 é que você vai ver o Evangelho de Marcos, ele é escrito um pouco antes, por isso aquele quadrado está mais ampliado, você vai entender isso na aula de hoje. E depois o Evangelho de Mateus, de Lucas, e o de João vai aparecer bem mais adiante ainda, lá na década de 90 já, que nós vamos ter o Evangelho de João. Por que foi assim? Tudo isso nós vamos aprender na aula de hoje. Para entender um pouquinho melhor essas comunidades, as igrejas no princípio e como isto funcionava. O caso é que, diferente de nós, eles tinham muito a cultura da oralidade. A oralidade é a transmissão oral de conhecimentos. Então, a importância da oralidade é difícil para a nossa compreensão, porque a nossa cultura ela é baseada na escrita, ela é baseada na imagem, e então, mesmo tendo muitos escritos, né, a cultura hebraica continuou predominantemente auditiva. Por isso você vai ver muitos textos que eles eram escritos para serem lidos publicamente. Diferente de nós hoje, que a gente pega um livro e a gente lê para a gente, naquele tempo os textos eram escritos para você ler em público, ler para as outras pessoas. Por exemplo, se você pegar a carta aos Hebreus é uma pregação, que ela é para ser lida e discursada em público, por exemplo. Eram assim. Você vai notar, por exemplo, Paulo, quando ele fala o seguinte, quando ele escreve a carta de Colossenses, ele escreve assim, que essa carta também seja lida para os laodicenses, e a carta que eu enviei para os laodicenses seja lida para vocês. Então, Paulo escrevia uma carta e pedia para ela circular entre as igrejas. O que as igrejas faziam? Copiavam aquelas cartas. A partir daí, essa comunicação interna da igreja começou a crescer, para que anos depois líderes da igreja de séculos depois pudessem notar o seguinte: para nós termos referência de como era a igreja lá no princípio, nós precisamos desses textos. E aí eles perceberam que esses textos eram textos inspirados, que Deus mesmo se encarregou de inspirá-los para poder
chegar até nós. Não chegar apenas como tradição oral, mas chegar até nós. A igreja, no começo, ela era fundamentada principalmente em questões orais, como, por exemplo, Atos 2,42. E perseveravam no didaquê, né? A palavra didaquê aparece ali, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, oração, ensino, a pregação, né, da palavra. Isso era o básico que a igreja fazia naquele tempo como comunicação. Mas é interessante notar algumas coisas. Primeiro, nós temos uma ideia muito ocidental de como a Bíblia foi escrita. É por isso que hoje, eu quero na aula de hoje, desmontar um pouquinho isso, porque na próxima aula nós vamos estudar textos bíblicos e aí a gente sabe como é que os textos foram formados e chegaram até nós, o que vai nos ajudar a interpretar melhor os textos bíblicos. Então, no começo da igreja, a gente imagina o seguinte, a gente imagina aquela coisa bem ocidental, né? Os evangelistas seriam uma espécie de repórteres, né? Que estariam ali, né? Jesus pregando e os caras, Tô anotando. A pregação de Jesus. E ele vai anotando tudo da pregação de Jesus e assim fazendo o seu esboço para o tema que ele abordaria mais tarde num livro. Não é assim. Não foi dessa maneira que foram escritos esses textos. Aliás, alguém até pergunta, mas por que não registraram ali as palavras de Jesus? Se você lembrar, por exemplo, quando a gente pensa de como a igreja foi formada, na primeira geração da igreja, aquele povo imaginava que Jesus voltaria tão logo, mas tão logo, que assim, escrever para quê? Se Jesus ia voltar na geração deles. Eles acreditavam que Jesus voltaria na geração deles, porque tudo estava acontecendo tão rápido. Aparece Jesus para eles, aparece assim, né? Surge lá aquele homem, eles percebem que ele é o Cristo, ele é o Messias, 3 anos de ministérios, morre. Todo mundo achando que acabou, 3 dias depois, ele ressuscita. Aparece para eles durante 40 dias. 40 dias depois, sobe para o céu e fala, eu vou mandar o Espírito. Esperem em Jerusalém. Esperaram 7 dias e já veio o Espírito Santo. Como ele deixou o recado? Eu vou voltar? Eles falaram, daqui a pouco ele chega de volta. Então vai escrever para quê? Então não havia preocupação em deixar registros escritos, porque eles estavam apenas preocupados em viver o Evangelho, pregar o Evangelho e divulgar o Evangelho para as pessoas. Por isso que não tinha nada escrito. Mas também a gente precisa lembrar que uma escrita naquele tempo não era como é hoje, eles não tinham caderno, não tinham caneta, como são coisas muito práticas para nós, para um registro hoje rápido. Lá naquele tempo, para você ter uma escrita, você tinha todo um trabalho para você preparar aquela escrita. O que fez a igreja passar a dar atenção à escrita foi, iniciando por Paulo, por exemplo, ele começou a aumentar a comunicação e, posteriormente, se deixar registrado também, não só Paulo, mas agora seriam os evangelistas, os registros das testemunhas oculares. Paulo conta isso lá em 1 Coríntios 15, quando ele fala que Jesus apareceu para um grupo de 500 pessoas, muitos deles vivem, mas alguns já morreram. Quer dizer, quando Paulo pregava, por exemplo, alguém pregava, olha, Jesus ressuscitou, e alguém lá dizia, não, eu vi, eu estava lá, eu vi. O outro também falava, olha, eu também vi quando ele apareceu em tal lugar. Nós tínhamos várias testemunhas oculares. Ao longo do tempo, essas pessoas foram morrendo. E o testemunho deles precisava ser coletado. Porque aí começa aquela preocupação, por exemplo, dos evangelistas, como Lucas, por exemplo. Como é que Jesus nasceu? Como é que foi a experiência da mãe dele? Então Lucas, meio na pressa, né, vai entrevistar Maria para obter dela informação, para então escrever ali os seus textos, porque essas pessoas estavam envelhecendo, essas pessoas iam morrendo. Então, isso precisava ser escrito. E na escrita desse período da história, é importante a gente saber que tem uma diferença do que nós hoje imaginamos como obra literária ou autor do livro. Por exemplo, quando você pega aqui um livro, eu tenho aqui
um livro, por exemplo, de um grande teólogo, Andrés Torres Queruga, Recuperar a Criação. Aliás, um livro fantástico, é teológico, tá? Então, quando a gente pensa, eu não estou propagando o livro não, estou só dando como exemplo, mas quando a gente pensa assim no livro, a gente imagina, bom, o Andrés Torres Queruga, ele escreveu o livro, e aqui está o nome dele, então ele é o autor do livro e o proprietário, né, dos direitos desse livro. Isso é o que se faz na nossa geração. Nos tempos bíblicos, vocês já estudaram isso comigo, não era essa a ideia. Por exemplo, muitos textos que foram escritos em nome de alguém, muitas vezes era para honrar aquela pessoa, ou em honra àquela pessoa, ou porque aquela pessoa era, vamos dizer assim, o pai daquela turma. Seria o mesmo que, suponhamos que eu venha a falecer. Então eu morri, estou lá, fui para o céu, maravilha, e não escrevi nenhum livro. E eu tenho aqui meus textos, meus escritos, mas de repente algum irmão, um grande escritor, pega, junta as minhas aulas aqui, por exemplo, faz dela um grande livro e ao invés de colocar o nome dele, ele coloca o meu. Porque ele fala, não, esse texto é do Anésio, o Anésio que falou, o Anésio que ensinou isso, então seria colocando o meu nome como autor. Alguém diria, não, aí é falso, falso na nossa geração. Nas gerações antigas, essa era a maneira que se fazia. Portanto, quando a gente lê Evangelho de Mateus, não significa que Mateus recebeu lá o Espírito Santo, né, e começou a escrever o texto. Não é isso. Evangelho de Marcos, que é o nosso estudo de hoje, não significa que o Marcos foi lá e escreveu ponto a ponto daquele texto, como muita gente pensa. Não foi assim. Então, os evangelhos, os textos foram redigidos num trabalho coletivo. E a ideia dos evangelhos era o seguinte, era a doutrinação da igreja, a palavra doutrinação no sentido de ensino da igreja, de catequizar a igreja, de orientar a igreja, de gerar uma cultura na igreja, de gerar um pensamento, um conhecimento de Jesus no meio da igreja. É importante isso, porque, guarda bem isso aqui eu vou até repetir na aula, os evangelhos, eles não foram escritos para evangelizar. Eles foram escritos para doutrinar, para ensinar a igreja sobre a vida e a obra de Jesus. Já nas cartas de Paulo, por exemplo, o texto ele era redigido por um amanuense. Antes dessa aula teve um bate-papo meu com o Rui Luiz Rodrigues, onde a gente falou um pouquinho, o Rui falou no caso, sobre como que era feito esse trabalho do amanuense. Então, a participação do amanuense talvez não tenha sido somente ouvir e transcrever, talvez a própria forma literária do texto tinha a ver com o estilo daquele amanuense de escrever. Portanto, você vê aqui um trabalho coletivo, não é? No qual são gerados aqueles textos. Quando a gente vai falar de papiro, por exemplo, ou vai falar do Novo Testamento, há um custo muito alto e esses papiros, né, ele tem um manuseio tão difícil que isso encarecia muito escrever, vamos dizer assim, um livro naquele tempo. Deixa eu te mostrar como que são os papiros. O suporte mais difundido era esse daqui. O papiro é essa planta que você está vendo aí. E dessa planta, uma vez seca e tudo mais, você extrai como se fosse aquele papel que você está vendo ali do lado. Alguma coisa rústica ainda. E aí esse papel, ele vai sendo alisado, ele vai sendo trabalhado. E para depois, você com uma pena, tinta, você vai escrevendo o texto e aí estão, por exemplo, alguns fragmentos de papiros do Novo Testamento. Muita gente pensa, por exemplo, que o Novo Testamento estava pronto assim, de cabo a rabo, como dizia a minha avó, né? De Mateus a Apocalipse. Não, foram textos que foram
montados ao longo do tempo. Precisou alguns anos para você chegar a essa coletânea de textos chamado cânon das Escrituras. O que é o cânon? O cânone é alguma coisa oficial. Esses são os textos oficiais que a liderança da igreja toda estava de acordo que eles deveriam ser usados. Para você ter uma ideia, isso foi feito lá mais ou menos já para o quarto século. Então, quando você tem esse acordo entre o terceiro e o quarto século da igreja, o que fizeram? Quais textos as igrejas de todos os lugares do mundo estão usando? Então, juntaram-se todos esses textos, viram que tinha em comum entre todos, fez um concílio com toda a liderança da igreja daquela época e chegaram no acordo, esses 27 livros que nós temos no Novo Testamento. Agora, qual que é o texto original? O original a gente não tem. Por quê? Porque o papiro se desfaz. O papiro, os mais antigos que a gente tem, são encontrados, por exemplo, no Egito ou em alguns lugares, na Etiópia. Por quê? Porque são terras muito quentes e sem muita umidade, o que facilitaria a gente manter esses textos até hoje. Na sua maioria a gente tem fragmentos e fragmentos e fragmentos, alguns textos grandes, né, completos, claro, mas são cópias dos textos primeiros que foram escritos. Por isso, havia um custo em se copiar esses textos, porque o papiro já era difícil. E aí você tinha que economizar palavra e espaço para poder escrever no papiro. Coloca de volta a última imagem, por exemplo. Quando você olha essa última imagem, nota, por exemplo, se você chegar aí perto da imagem, você vai notar que o texto é escrito muito juntinho uma coisa da outra, sem diferenças, né? Sem espaço, sem pontuação, né? Para economizar espaço. E aí você vai vendo que na sua maioria era escrito no escrita uncial, que a gente chama, ou seja, só com maiúsculas. E aí a dificuldade ficaria para, por exemplo, um intérprete. Quando você vai traduzir um texto grego, por exemplo, às vezes você tem 2 ou 3 opções de tradução daquele texto. Por isso que nós temos tantas versões da Bíblia Sagrada. Algumas pessoas falam, como assim um monte de tradução da Bíblia? Ora, porque a língua portuguesa é dinâmica para início de conversa. Se você traduziu uma Bíblia lá em 1960, hoje você tem que traduzi-la de novo, porque algumas palavras daquele tempo já não são mais as mesmas hoje. A própria língua portuguesa, que é uma língua nova, é dinâmica. Você imagina traduzir de um texto de uma outra língua, por exemplo. Um exemplo disso você vê naquele texto que fala assim, quando o filho pródigo chega para o pai e fala, pequei contra o céu e contra ti, torna-me como um dos teus jornaleiros. Aí você fala, ele queria trabalhar na banca de jornal, era isso? Não. Jornaleiro, na década de 60, quando foi traduzida, quando tivemos a tradução revista e corrigida de Almeida, por exemplo, 67, 69, você, naquele tempo, usava o termo jornaleiro para jornada de trabalho, ou seja, hoje a gente usa o termo diarista. Então, torna-me como um dos teus diaristas, seria isso. Enfim, você vê que a própria língua tem dinamismo. E quando o texto é todo escrito sem pontuação? Por exemplo, tem uma frase em português para você ter uma ideia. Coloca a frase para mim, tem na sua apostila também. E aí, o que essa frase está falando? Só uma não disse seu nome? É isso que está falando essa frase? Ou a frase está falando só um anão disse o seu nome? E aí, é uma mulher que não disse ou o anão que disse? E fica difícil. E fica a cargo do tradutor colocar o que ele achou melhor desse texto. Talvez ele faça uma notinha de rodapé dizendo, este texto também pode ser traduzido dessa e dessa maneira. É assim que você tem, por exemplo, as notas de rodapé nas nossas Bíblias Sagradas. E quando, por exemplo, o copista daquele texto, ele não falava o grego, porque algumas pessoas que copiavam o texto não conheciam o grego, ele olhava o grego e tinha que copiar palavra por palavra. Um errinho que ele cometesse ali, talvez, mudaria completamente o sentido daquela palavra. É por isso que alguns falam, olha, em alguns textos aparece essa palavra, em outros textos aparece essa outra palavra. Essa é a dificuldade nos bastidores.
Hoje a gente abre o nosso computador, o nosso celular, ou pega a nossa Bíblia e está ali toda bonita para a gente, traduzida, e a gente não tem a ideia do trabalho que é feito nos bastidores ou ao longo de toda a história da igreja para que esses textos chegassem aqui até nós. Essas cópias, elas precisavam ser feitas à mão, e publicar uma obra na época era tão caro que você precisaria ter um patrono, ou seja, um financiador, alguém que pagaria para que você pudesse entregar esse manuscrito num lugar onde haviam diversos escribas. Existiam os escribas, era uma profissão. Então esses copistas ou escribas ficavam ali preparados e você entregava o texto original para eles e eles iam copiando esse texto, eram copistas ou escribas. Esse lugar era chamado de scriptorium, de onde vem a nossa palavra escritório, hoje em dia, por exemplo. Então, era muito caro, porque você tinha ali a diária daqueles homens custavam caro, o papiro custava caro, a tinta para ser produzida era uma coisa cara, a pena era especial, a pedra abrasiva que afiava a pena também era especial, e tudo isso era um material muito caro, por isso poucos textos nós teríamos se não fossem esses patronos, que nós não sabemos quem são, a não ser um deles. No livro de Lucas, por exemplo, como no livro de Atos, começa citando um tal de Teófilo. Ó excelentíssimo Teófilo! Parece que o livro foi escrito para o Teófilo. O que era isso? Este era o patrono que financiou esta obra de Lucas. Nós não sabemos se o nome dele era mesmo Teófilo ou se era um apelido, porque a palavra Teófilo significa amigo de Deus, não é? Os documentos originais do Novo Testamento provavelmente tenham sido feitos numa única via. E aí então passou a ser preservada e copiada com o tempo. Então eram feitas cópias das cópias das cópias. O que nós temos preservado hoje do Novo Testamento é apenas uma pequena parte da comunicação total e de todos os discursos dos primeiros cristãos. Então, é importante a gente saber disso pelo seguinte, olha só, aonde eu quero chegar? Por que eu quero mostrar tudo isso para vocês? Porque existe no meio evangélico hoje em dia uma maneira de lidar com os textos das Escrituras um pouco mágica. Por exemplo, eu citar um texto bíblico, eu estou como que citando uma força mágica. Ou a velha história de está escrito, não é? É como se o fato de dizer que está escrito representasse o todo ali da igreja. Quando, na verdade, qual é o nosso trabalho agora? O nosso trabalho agora é pegar esses textos bíblicos, é o que você vai ver aqui no nosso Novo Testamento. Nós vamos pegar os textos que se referem a Jesus e tentar trazê-los para dentro daquele contexto onde Jesus viveu. Veja bem, Jesus primeiro vivenciou aquilo, discursou algo, os discípulos memorizaram porque eles eram acostumados com a memorização e passavam de geração em geração de forma oral, até que alguém coletou isso tudo e escreveu de forma resumida. Tanto que a gente chama de evangelho sinótico. Sinótico tem dois sentidos da palavra sinótico. A primeira é a mesma ótica, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas foram escritos de uma mesma ótica. Mais adiante a gente vai estudar isso numa próxima aula, tá? Quando eu entrar mais sobre Mateus e Lucas, nós vamos ver que eles tiveram fontes muito iguais e por isso os três são muito parecidos. Mas também porque a palavra sinótico também tem o sentido de algo reduzido, de algo sintético, né? De um resumo, ou seja, é uma coleção de um básico do que Jesus fez e eles conseguiram registrar para nós. É por isso que eu preciso estudar isso aqui tudo com vocês, para nós depois começarmos a caminhar aqui nos textos do Novo Testamento e começar a localizar algumas coisas naquele texto. Por exemplo, os textos, principalmente dos evangelhos, lembra que eu disse? Os evangelhos não foram escritos para evangelizar. Os evangelhos foram escritos para doutrinar e ensinar as igrejas. Detalhes, normalmente as igrejas debaixo daquela
daquela liderança. Então você tem as igrejas de Marcos, as igrejas de Mateus, as igrejas de Lucas, as igrejas de João. O que nós sabemos é que as de Mateus, por exemplo, são aquelas com mais pessoas ligadas ao judaísmo, como a igreja em Jerusalém, a igreja na Síria, que são ligadas a Tiago, por exemplo. As que nós sabemos é que as igrejas de Lucas, por exemplo, eram as mesmas de Paulo. Então nós sabemos que esse evangelho foi para doutrinar a igreja de Corinto, de Éfeso, da Galácia e tantas outras ali que a gente conhece ligadas a Paulo. E aí, quando você chega nas igrejas de João, por exemplo, você já vai saber que são, anos depois, né? Veja bem, Paulo é lá na década de 40 e 50, João está lá na década de 90, 50 anos depois, na região lá de Éfeso, Tiatira, Pérgamo, né? Aquela região assim ao nordeste da Turquia hoje, né? Então, você vai notar as características daquelas igrejas, né? Você vai ver que tinha gente ali daquelas igrejas pelas histórias que são contadas ali. É isso que vai ficar mais gostoso a gente ler os textos dos evangelhos, porque nós vamos começar a notar alguns até conflitos da igreja daquelas décadas, né? Deixa eu voltar aqui um ponto com vocês. Coloca para mim aquela linha do tempo, a primeira linha do tempo que está marcada, que seria o segundo quadro nosso da linha do tempo, por favor. Aquela marcada. Isso. Olha só, nós estamos vendo os tempos de Jesus, só que escritos lá adiante. Então, os textos do Evangelho de Marcos, por exemplo, fala mais da necessidade da igreja da época ali de 60 até 70 do que eles estavam precisando saber da pessoa de Jesus e mostrando algumas questões que tinha ligação com a igreja daquele período. Isso é muito interessante quando a gente estuda. Portanto, vamos entrar agora nessas questões de como foi escrito o Evangelho de Marcos. Nós precisamos entender bem como que foi a formação dos evangelhos. Para a gente compreender melhor como os evangelhos foram escritos, é necessário a gente ter em mente algumas coisas que nós já estudamos até aqui. Primeiro, a cultura da oralidade. Talvez você fale o seguinte: Anésio, mas como assim da oralidade? Então a coisa chegou muito distorcida lá adiante, como um telefone sem fio. Nananina, não. Aquele povo estava acostumado com a cultura da oralidade. Você está pensando como um ocidental, como nós. Eu fui surpreendido, alguns anos atrás, eu me lembro de ter ido numa tribo na África, e ali, junto àquele povo, eu ensinei algo. Eu voltei um ano depois. Note um detalhe, eu falei com intérprete para eles, ninguém anotou nada, porque aquele povo não sabe ler e escrever, ninguém tinha textos bíblicos em mãos, eles não tinham Bíblia, porque eles não sabiam ler e escrever, e não havia Bíblia na língua deles, e eles me ouviram com atenção o ensino que eu dei sobre oração. No ano seguinte eu estive lá, e antes, como era costume da igreja, antes de eu ensinar, os irmãos foram revisar o meu ensino de um ano atrás. E assim, nada combinado. Que irmão que lembra aqui o que o irmão Anésio ensinou? Se levantava uma senhora e começou a falar do que eu falei. Aí se levantou um rapaz e começou a falar do que eu falei. E eles falavam em ordem, um pegava e emendava no outro, inclusive a sequência minha, sabe aquela sequência que eu tenho, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. A sequência, eles lembraram perfeitamente aquilo que eu tinha ensinado. Isso é cultura da oralidade, sem texto escrito, Então, se até hoje em dia, que essas pessoas já têm acesso a alguma tecnologia, eles já viram celulares, eles já sabem que existem computadores, seus filhos já estão estudando em escola, seus filhos já sabem não só o português, como naquela nação também se fala como língua oficial, mas também já existem textos nas línguas tribais também, alguns textos. Então, mesmo num tempo como o nosso,
esse povo manteve forte a cultura da oralidade. Então, não é de estranhar que os nossos escritores bíblicos venham ter escrito, por exemplo, um evangelho 40, 50 anos depois, com a precisão toda. Por quê? Porque também, não só a cultura da oralidade, mas também outros textos já haviam sido escritos antes dos evangelhos. Textos que nós não temos mais. Textos perdidos, que eles tinham contato e que pegaram daqueles textos aquilo que eles entendiam que não era lenda, mas que de fato eram relatos concretos acerca da vida e obra de Jesus. Então, os escritores, eles precisavam das suas fontes. Por isso, você vai ver, por exemplo, muitas cópias de um texto em outro. Por que o mesmo versículo aparece em Mateus, em Marcos e em Lucas? Ora, porque Mateus e Lucas usaram o texto de Marcos para escrever os seus. Marcos foi o primeiro. Mateus e Lucas copiaram textos de Marcos para dentro do seu e também copiaram de outras fontes, mas isso nós vamos estudar nas próximas aulas, tá? Não vou entrar em Mateus e Lucas, porque precisa de um outro exame nosso como essa aula. Mais adiante nós vamos aprender isso melhor. Então, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não eram assim escritores que sentaram numa escrivaninha e escreveram ali romanticamente as suas memórias ou recebendo revelação de Deus. Não, não era isso. De fato, havia a inspiração de Deus na sua obra. Coletaram textos, como nós vamos ver, por exemplo, Marcos coletou do próprio Pedro, é que ele aprendeu as coisas que ele escreveu. Então, que testemunha mais fidedigna do que o próprio Pedro, né? Narrando para Marcos, por isso o texto de Marcos é tão fidedigno, né? Então, eles usaram essas pesquisas. Quando a gente vai para Lucas, por exemplo, que é um texto já mais trabalhado, Lucas usa os textos de Marcos, Lucas usa uma outra fonte que só ele e Mateus conheciam, porque não aparece em Marcos aqueles textos, então tem uma outra fonte que nós vamos aprender isso mais adiante. E Lucas também entrevistou algumas pessoas, dentre elas a própria Maria. Anésio, onde é que está que Lucas entrevistou Maria? Ora, em Lucas ele narra, por exemplo, Maria grávida e que ela sentiu lá, lembra quando ela foi ver Isabel e Isabel, quando esteve em contato com ela, o bebê de Isabel, que era João Batista, pulou dentro do ventre da mãe. Que homem queria lembrar disso 50 anos depois? Mas uma mulher lembra. Por isso que eu narro que Maria foi uma das consultas que Lucas fez, algumas das fontes para o Evangelho de Lucas. Não somente Maria, mas tantos outros que ele mesmo pesquisou. Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, é a introdução do Evangelho de Lucas, no qual ele narra que ele mesmo fez isso que eu estou lhes falando. Vamos ver aqui. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Olha, para aí ler de novo isso que nós acabamos de ler. Estou lendo Lucas capítulo 1, versículo 1. O que ele está dizendo? Muita gente já elaborou um relato, já escreveu o relato sobre Jesus, das coisas que aconteceram. Anésio, onde é que estão esses escritos? Nós não sabemos mais, já se perderam, eram papiros, ninguém copiou. Mas Lucas teve acesso. Então ele pegou parte desses relatos e usou no seu. E aí continua. Conforme foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Você note que haviam pessoas que tinham sido testemunhas, que deixaram relatos escritos ou tradições orais, e Lucas foi consultá-los. Aí ele mesmo diz isso, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo. Sentou com a pessoa, conversou com a pessoa, fez anotações, não é? E decidi escrever-te um relato ordenado, grave essa palavra, em ordem, ordenado, em ordem cronológica. Ó excelentíssimo Teófilo, quem é esse cara? Provavelmente quem pagou para Lucas fez isso, quem financiou a obra de Lucas. Para que tenha certezas das coisas que te foram ensinadas. Ou seja, uma coisa interessante até. Teófilo já havia sido doutrinado, já havia sido ensinado, mas por tradição oral. Lucas agora vai registrar tudo em ordem cronológica e vai passar tudo isso às mãos do Teófilo. O livro de Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito entre o ano 64 ao 70.
Mais adiante você vai ver que esse é o que a gente vai chamar de proto-Marcos. Porque se você olhar na minha linha do tempo, coloca aquela linha do tempo dos livros da Bíblia, por favor. Olha aí. Por que eu não coloquei ali o quadrado só entre 70 e 80? Não é? Porque provavelmente Marcos tem escrito isso lá antes e nós vamos ver que o texto que nós temos de Marcos é uma reedição lá mais ou menos do ano de 70 ou 75. Vamos lá. O Evangelho de Marcos foi escrito entre 64 e 70. Já vou te provar tudo isso. Para nós compreendermos melhor como ele se formou, nós precisamos recorrer a escritos daquela que a gente chama era patrística, ou os pais da igreja. O que era isso? Depois que os apóstolos foram morrendo, os seus discípulos, por exemplo, os discípulos de João, por exemplo, como Papias, ou Pápias, como alguns o chamam também, né? Eusébio e alguns outros, você vai ver que esses homens são aqueles que defenderam o Evangelho antes da gente ter o Novo Testamento pronto. Eram aqueles que evitavam heresias, que supervisionavam a igreja, que ajudavam a igreja trazendo as tradições orais, e os primeiros textos começaram a ser escritos depois dos apóstolos. Esses são chamados pais da igreja. Então, existem algumas citações que dá para a gente entender melhor o Evangelho de Marcos, como que ele foi escrito, por citações lá de Papias. Esse homem era Papias de Hierápolis. Ok. Papias ou Pápias, né? Eu prefiro chamá-lo de Papias, a maioria chama de Pápias. Papias ou Papias de Hierápolis era um escritor do início do século II. Hierápolis era uma grande cidade na época. Quando Paulo, por exemplo, Filemão provavelmente morava em Hierápolis, tá? Então você tem a carta de Filemão, provavelmente é Hierápolis. Você vai ver que Colossos, Laodiceia e Hierápolis, as três cidades eram ali uma muito próxima da outra, sendo Hierápolis inclusive a maior. Então você tem a carta aos Colossenses, você tem a carta aos Laodicenses. Paulo diz que tem uma carta aos Laodicenses. Quando você estudar o Novo Testamento comigo, você vai ver que aquela carta que nós temos hoje como carta aos Efésios, na verdade ela é a carta aos Laodicenses. E aí você vai ter também a carta escrita para Hierápolis, mas na verdade direcionada especificamente para Filemão. Mas isso lá na década de 50, mais ou menos, ou início de 60, né? Que Paulo escreve essas cartas, provavelmente início de 60, que Paulo escreve essas cartas. E João já viveu na década de 90. Quando a gente fala de Pápias, por exemplo, ou Papias, por exemplo, nós estamos falando de alguém já no segundo século, né? Já 100 e pouco, no início do segundo século. Muito bem. Os textos de Papias não chegaram também até nós, se perderam. Ele escreveu livros, na verdade chegaram alguns fragmentos. Eu tenho copiado para mim alguns textos de Papias, de fragmentos de textos de Papias. Mas dá para a gente saber do que Papias escreveu, porque Papias é citado por um homem chamado Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, vamos dizer assim, que foi o primeiro historiador da igreja, porque Eusébio de Cesareia resolveu escrever sobre a história da igreja. Então ele vai citando os acontecimentos da igreja, principalmente os acontecimentos depois dos textos de Paulo e tudo mais. Então ele vai citando, por exemplo, nós temos Clemente de Alexandria, você tem o Papias de Hierápolis, você vai tendo vários homens ali do passado que Eusébio faz a questão de registrar a vida desses homens e o que eles fizeram e as tradições que ficaram para a gente desses textos. Então, uma das coisas que Eusébio nos fala, que é muito interessante, é que ele fala que os cristãos primitivos, eles davam maior valor e ênfase às tradições orais do que às tradições escritas do Evangelho. É muito interessante isso, porque eu sei que hoje tem um grupo de cristãos hoje que acha que a igreja começou com a reforma de Lutero e Calvino, né, e João Calvino. Por isso, esses irmãos assim chamados reformadores, eles usam os termos da sola scriptura, sola fide, né, e tudo mais,
E não que eu discorde, porque eu acho que foi muito importante ali no final da Idade Média, quando terminou a Idade Média, quando vem a reforma protestante, a importância de enfatizar que nós tínhamos escrituras sagradas e as tradições da igreja desta época da Idade Média eram algumas cheias de lendas e cheias de algumas situações não bíblicas, por exemplo, a autoridade do Papa, não tem isso na Bíblia. A infalibilidade papal, não tem isso na Bíblia. A assunção de Maria, que Maria foi assunta aos céus, não tem isso nos textos sagrados, não tem. Então, esses detalhes, a perpétua virgindade de Maria, não tem isso. Maria foi virgem quando Jesus nasceu, mas depois ela teve outros filhos. A Bíblia narra isso, mas por isso os reformadores, né, principalmente ali com Calvino, falavam somente as escrituras, né, sola scriptura, né, totalmente compreensível naquele tempo. No entanto, é importante a gente lembrar que lá nos primórdios da igreja, o que as pessoas falavam acerca das suas experiências com Jesus tinha muita importância no meio da igreja. Mas aqui então, Eusébio, num terceiro tomo, são 5 livros, no terceiro tomo dos seus livros História Eclesiásticas, no capítulo 39, tem um texto que diz assim: o presbítero, aí eu que coloquei que é Papias, que ele se referia a Papias, também dizia o seguinte: Marcos, sendo intérprete de Pedro, tudo o que registrou e escreveu com grande exatidão, não, entretanto, na ordem em que foi falado ou feito por nosso Senhor, pois não ouviu nem seguiu nosso Senhor, mas conforme se disse, estava na companhia de Pedro, que lhe deu tanta instrução quanto necessária, mas não para dar uma história dos discursos do nosso Senhor. Assim, Marcos não errou em nada ao escrever algumas coisas como ele as recordava, pois teve o cuidado de atentar para uma coisa: não deixar de lado nada que tivesse ouvido, nem afirmar nada falsamente nesses relatos. É interessante notar, se você não sabe muito sobre a história de Marcos, Marcos é João Marcos. João é o seu nome hebraico, Marcos é o seu nome romano. Então ele tinha um pai romano e uma mãe hebreia, né? Uma mãe judia. A mãe dele era irmã de Barnabé, do Barnabé que você conhece na Bíblia. A casa de João Marcos era de uma família rica. A casa de João Marcos ficava no bairro do templo, muito próximo do templo, porque é na casa de João Marcos que ocorre o Pentecostes, né? Aquela experiência de Atos capítulo 2, quando o povo se reuniu. Tinha 120 pessoas reunidas no pórtico da casa, ou seja, naquele terraço da casa, 120 pessoas reunidas. Era uma casa muito grande. E João Marcos, provavelmente, foi na casa de João Marcos, por exemplo, que Jesus se reuniu ali e estava reunido com os discípulos quando Judas o traiu. Tanto que quando Judas volta com a polícia, eles batem na casa lá onde Jesus estava. Dali é que eles vão para o Getsemane. Talvez João Marcos fosse aquele menino enrolado no lençol, lá naquela história do Getsemane, quando um menino está enrolado no lençol vendo tudo e os guardas pegam para segurar o menino, segura o lençol e o menino sai nu. Por quê? João Marcos devia estar dormindo em casa, chegou aqueles policiais todos lá na sua casa, né? Vamos dizer assim, colocando a nossa linguagem, óbvio. Quando não está aqui, foram lá para o Getsemane e o Marcos vai atrás para ver. Então, João Marcos não viu nem ouviu os ensinos de Jesus, porque ele era muito novo, ele era criança ainda, né? Tanto que o texto fala um jovem, né? Um menino, um moço, né? Então, ele não era um discípulo seguidor de Jesus. Se tornou a partir dali. A mãe dele era, o tio dele era o Barnabé. Mais adiante, ele faz viagens missionárias com Paulo e Barnabé. Depois tem uma briguinha ali com Paulo, mas o Barnabé protege ele e guarda ele. No final da carreira do Paulo, Paulo manda chamar na carta a Timóteo o Marcos para estar junto com ele, porque era muito útil no ministério. Marcos se tornou um grande líder no meio da igreja. E Marcos se torna parceirão de Pedro. Na carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, eu não lembro o versículo agora, Pedro fala: os da Babilônia te mandam saudações. Babilônia era o jeito de Pedro chamar Roma, né? E ele diz: e está aqui comigo meu filho Marcos. Chega ao ponto de chamar Marcos de filho dele.
tal era essa proximidade de João Marcos. Então João Marcos foi muito bem discipulado e justamente do próprio Pedro. Ele andou com Paulo, andou com Barnabé, que era tio dele, e depois com Pedro. Então um rapaz muito bem preparado. Agora, o interessante é que Pedro narrou as coisas para o Marcos e o Marcos guardou tudo que Pedro narrou e transcreveu tudo aquilo. Só que era uma coletânea de ditos e de experiências. Ele não fez isso de forma ordenada. O texto de Papias tinha visto o texto de Marcos e disse o seguinte, ele menciona que Marcos não escreveu em ordem. Por isso que no texto de Lucas, na introdução do seu evangelho, faz questão de mencionar que colocou tudo em ordem os eventos. Poderia ser uma alusão aos textos iniciais de Marcos, né, que o próprio Lucas teve acesso, e o mesmo texto que foi citado por Papias. Aí a gente chega na seguinte conclusão. Algo que nós chamamos de proto-Marcos, proto de anterior, ok? Papias cita que Marcos não escreveu em ordem, como se fosse apenas uma coletânea, um monte de anotação do que Pedro lembrava dos ditos de Jesus. Agora, quando a gente hoje lê o nosso texto que a gente tem de Marcos, ele tem uma ordem, ele está perfeito. Começa lá com João Batista, a pregação de Jesus, os milagres de Jesus, a crucificação, morte e ressurreição e a palavra com os discípulos ali no final. Então, nos mostra que o texto que temos hoje já foi um texto reeditado daquele texto original de Marcos. Ele contém tudo que Marcos registrou, só que alguém, debaixo do próprio direção de Marcos, porque Marcos continuava vivo, não é? Por isso leva-se o nome dele, ou até mesmo debaixo da própria supervisão do Marcos, ou até o próprio Marcos fazendo isso, faz então uma reedição do texto, que é a edição que chega para nós do texto de Marcos. Por isso que eu coloco aquelas duas datas. Entre 64 e 70 foi quando escreveu o Proto-Marcos, e lá em 75 uma reedição desse texto de Marcos. Lucas e Mateus tinham na sua mão o Proto-Marcos, não o texto de Marcos que nós temos hoje. Por que você diz isso, Anésio? Porque, por exemplo, você vai ver a parábola do semeador em Marcos no capítulo 4. E aquela parábola tão importante não aparece nem em Mateus nem em Lucas. Ora, se Lucas e Mateus tivessem lido essa parábola no texto de Marcos, eles também teriam copiado. Então, o fato de não terem nem Mateus nem Lucas, nota-se que eles tiveram acesso a um texto que não é o texto que nós temos hoje. Quando tem essa nova edição, deixou alguns rastros, né, que são algumas duplicidades. Você vai notar, por exemplo, em Marcos, que narra-se 2 vezes a multiplicação dos pães. Por que razão? Porque lá em 75, espera um pouquinho, outras pessoas falaram que era 5.000, mas outros estão me dizendo assim, que estavam lá e que eram 7.000. Deve ter sido ocasiões diferentes. Então ele pega e registra as 2 ocasiões. Pode ter sido uma só, pode ter sido 2. Seja como for, chegou para nós como 2 através de Marcos. Você tem 2 momentos de Jesus abençoando ali as crianças. Então, o Evangelho de Marcos canônico, que é o que nós temos hoje, ele pode ter utilizado diversas fontes, principalmente o Evangelho de Marcos primitivo, que é esse que nós chamamos de Proto-Marcos, que é mencionado por Papias e que foi o que Lucas e Mateus usaram para copiar e fazer o seu Evangelho. Por que eu digo aquelas datas? Então vamos ver a datação aqui. O Proto-Marcos, então, ele foi escrito entre 64 e 70 e reeditado entre 70 e 80. Nós chegamos a essa primeira data através dos escritos de outro pai da igreja. Um outro pai da igreja, um outro patrístico, né, pai da igreja, chamado Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, em sua obra Contra Heresias, porque Irineu era um defensor do evangelho ali nos primeiros anos ali da igreja, tem um livro dele só sobre as heresias. Então, no livro dele chamado Contra Heresias, no terceiro livro dele, capítulo 1, versículo 1, começa assim: Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos. Olha só que coisa, acabamos de descobrir que Mateus publicou o evangelho, talvez não tenha sido hebraico, mas aramaico, porque a língua dos judeus na época era o aramaico. É interessante esse detalhe. Então talvez nós temos aí um proto-Mateus também, porque o Mateus que nós temos acesso foi escrito em grego. E aqui ele fala: quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. Depois da morte deles, também Marcos, note,
depois da morte deles. Então, Marcos escreveu depois que Paulo e Pedro morreram. Também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitia por escrito o que Pedro anunciava. Nós temos aqui mais uma testemunha de que Marcos, quem deu o texto para Marcos escrever, quem ditou para Marcos foi Pedro. Então, poderia até ser chamado Evangelho de Pedro, não é verdade? Porque foi Pedro quem passou o conhecimento ali para Marcos. Eusébio cita então o martírio de Paulo e Pedro. É interessante, Eusébio é um outro escritor, né, que nós já vimos aqueles que falou sobre a história da igreja, que Paulo e Pedro morreram debaixo da perseguição de Nero. Coloca aquele primeiro mapa para a gente, o primeiro mapa cronológico. Quando você olha o nosso mapa cronológico, que eu prometo para vocês, eu coloco na próxima apostila, só precisa ser lembrado disso, eu esqueci de colocar nessa. Então, como eu vou continuar, você vai ter na próxima apostila. Você vai notar ali César Nero, de 54 até 68. Então, durante esse período do governo de César Nero, Nero era um imperador romano, é a época que aparece o martírio de Pedro, o martírio de Paulo e também, mais adiante, o martírio de Tiago, embora não foi César Nero quem mandou matar Tiago, foram os judeus que mataram Tiago. Nós vamos estudar isso depois. Mas Pedro e Paulo morreram debaixo do martírio de César Nero. É interessante notar, porque em outros estudos nós vamos ver que tem mais ou menos 2 anos de diferença entre a morte de Paulo e Pedro. O escritor aqui colocou como se os dois tivessem morrido na mesma época, talvez olhando de longe, né? Quase 100 anos depois, entre 2 anos de diferença não faz muita diferença para quem está olhando 100 anos depois. Então, sabemos que Marcos escreveu depois da morte deles. Paulo morreu em 64, quando Nero, por exemplo, mandou matar Paulo. E depois, Nero, aumentando sua perseguição sobre os cristãos, para quem não sabe, Nero colocou fogo em Roma. Nero queria uma parte ali de Roma para ampliar os seus jardins. Nero era maluco, louco esse homem, louco, um doido. E Nero, então, queria ampliar os seus jardins. O Senado romano não permitiu. Aquela parte que Nero queria era um lugar onde moravam pessoas mais pobres, dentre eles os cristãos moravam ali. Nero então manda botar fogo naquele lugar e o fogo acabou se espalhando por Roma todo. E o que Nero faz? Culpa os cristãos. Então, parece mal de político, né? Faz a coisa e depois a culpa é do outro, é culpa da oposição. Então, o Nero fez isso e culpou ali os cristãos. O que aconteceu? Os cristãos passaram a ser mortos. Foi a primeira grande perseguição que os cristãos sofreram pelo Império Romano. Chegou ao ponto, por exemplo, dessa loucura de Nero de crucificar cristãos numa via, colocar fogo neles e passar de cavalo sendo iluminado por tochas humanas, para você ter uma ideia da crueldade que foi isso. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Paulo foi decapitado. E daí por diante você tem, depois da morte deles, é que Marcos resolve, eu tenho que escrever tudo que eu aprendi com Pedro. Então, para quem que se dirigiu o Evangelho de Marcos? Marcos escreveu o Evangelho para cristãos gentios. O que é cristão gentio? Cristãos que são de outras culturas, não acostumadas com a convivência e com a cultura dos judeus. Tem uma região na Palestina chamada Galileia, tanto que ela é conhecida como Galileia dos Gentios. Era um lugar de forte tráfego de pessoas, de passagem de comerciantes. E por causa disso, tinha muitos estrangeiros ali. Gente que não tinha nada a ver com a cultura dos judeus, que se dava mais lá embaixo, em Jerusalém, na Judéia. Então, Marcos escreve, talvez visando também a linguagem ali dos romanos, também para o povo de Roma, para os cristãos de Roma, mas devido à perseguição, a maioria fugiu de Roma. E aí o que nós vamos ter, depois é que retornam para Roma? E aí o que nós vamos ter mais adiante? Nós vamos ter boa parte desse povo na Galileia. Então, depois, essas comunidades da Galileia deram sequência ao estilo de vida de Jesus e da pregação de Jesus, aquele dinamismo da vida de Jesus. Marcos escreve esse evangelho voltado para eles. Por isso, algumas explicações que ele precisa colocar no texto, como por exemplo, se ele estivesse escrevendo para judeu,
Ele não precisaria dar explicações em detalhes como é que os fariseus lavam as mãos antes de comer, deixa a água escorrer. Não é lavar a mão igual a gente faz hoje como higiene, não é sobre higiene, é ritual. Punha a água aqui, deixava escorrer até os cotovelos, tudo mais. Havia toda uma cerimônia. Marcos capítulo 7, versículo de 1 a 5 diz assim: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Aí ele abre um parêntese, como quem está fugindo da... Ele foge do seu assunto para explicar, olha só, os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos até o cotovelo. Esse até o cotovelo é o que coloquei depois, que é de uma outra tradução, tá? Na NVI não aparece isso. Cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilha de metal. Aí ele retoma o assunto. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Então você nota que Marcos ele ficava se explicando algumas coisas, porque senão o leitor não ia entender. Como assim comer sem lavar a mão? Né? São porcos, né? Porque comem sem lavar a mão? Não, os fariseus faziam isso como ritual, como cerimônia. Marcos capítulo 14, versículo 12, por exemplo, ele explica uma outra coisa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal. Olha, se ele estivesse escrevendo para judeu, não precisariam desse detalhe. Vamos ver um outro texto. Marcos 15, versículo 6. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Ora, o povo que era judeu, que morava na Judéia, sabia disso. Se ele coloca esse detalhe, é porque não era para judeu que ele estava escrevendo. Ele também fez isso traduzindo algumas palavras em aramaico. Aramaico era a língua do povo, dos judeus principalmente. Mas para outros lugares que falavam mais o grego, colocar em aramaico não tinha sentido. Aramaico era a língua que Jesus falava. Jesus falava com o povo em aramaico. Jesus não falava o grego? Não, falava em aramaico. E aí os textos é que foram escritos em grego. Por isso, escrevendo em grego, Marcos, ao citar texto em aramaico, ele traduz para o grego. Vou citar vários aqui. Marcos 3,17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deram o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Note-se o que significa. Explicou o que era. Marcos 5,41. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe digo, eu lhe ordeno, levante-se. Marcos 7,34, então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abra-se. E Marcos 15,34, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Então aí nós já sabemos quem era o público-alvo, né? Que não eram cristãos que viviam na Palestina, porque esse público falava aramaico, e não teria necessidade de traduzir esses textos para eles, se fossem ali para os judeus. Aqui já deu para a gente entender bastante. Ora, sabendo disso é que nós vamos começar a interpretar os textos de Marcos, claro que numa próxima aula, mas eu quero encerrar mostrando algo aqui para vocês. Marcos ensinou isso visando uma comunidade, visando um público, visando igrejas que precisavam ser catequizadas, doutrinadas acerca de Jesus. E Marcos insiste em mostrar um lado humano de Jesus, e não um Jesus triunfalista, todo-poderoso. É por isso que nas suas narrativas ele destacava a necessidade de não ficar alardeando o poder curador de Jesus. Em vários textos que tem ali na sua apostila, só a anotação dos textos, ele mesmo conta que Jesus, depois de curar as pessoas, dizia: não conte para ninguém. Ou curava alguém e falou: não volta para aquela cidade de onde você veio, não, vai para outra. É interessante, por que será que Marcos falava isso? Isso nós vamos ver nas próximas aulas. Mas é interessante porque aí vai mostrar a característica dessa comunidade marcana, né? Essas comunidades lideradas por esse homem chamado João Marcos.
Jesus é apresentado como alguém que se compadece. Aqui eu vou ler, aqui tem na sua apostila, mas eu vou ler rapidinho aqui para você, vários textos. Jesus se compadece daqueles que sofrem, cura enfermos, antes mesmo que os enfermos o peçam. Movido de compaixão, ele toca num leproso, era proibido tocar em leproso, mas Jesus tocava e o leproso deixava de ser leproso. Ele chama um paralítico de filho. E cura o paralítico, não somente cura, mas perdoa os pecados, mostra alguém humano, alguém que se compadecia com quem estava doente, alguém que tinha amor, compaixão por gente doente. Gente, quanto que o Evangelho de Marcos, essa característica que ele passa de Jesus, é útil para nós hoje, que estamos no meio de uma pandemia, mostrando essa compaixão, porque compaixão significa, estou sentindo o que o outro sente, eu estou sentindo o que ele sente. Era isso que Jesus passava. Jesus curava tanta gente que os doentes, diz o texto de Marcos 3,10, ficavam se empurrando para tentar chegar nele. Tanto que uma mulher fez isso, se empurrou, e tocou em Jesus e foi curada. Só que ela estava com uma menstruação crônica, um fluxo de sangue que não parava. E uma mulher nesse estado estava impura, não poderia tocar alguém. E ela tocando num mestre da lei, esse mestre ficaria impuro também. E aí... Tanto que quando Jesus fala, alguém me tocou e localiza a mulher está com medo de ser linchada ali. E Jesus fala, filha, olha que palavra, filha, a tua fé te curou, vai em paz. Jesus era demais, gente, Jesus era demais. O texto de Marcos é muito dinâmico, mostra esse Jesus gente, esse Jesus homem, esse Jesus que amava as pessoas. Ele ressuscita a filha do Jairo, e às vezes a gente não nota, mas a primeira coisa que ele fala é, dá comida para a menina, ela está com fome. Ele sabe reconhecer gestos pequenos quando trouxeram crianças, por exemplo, para perto dele, que os discípulos achando que não podia, porque era um grande mestre, não podia ser interrompido. Ele pega, abraça e abençoa as crianças. O povo abismado com a riqueza do templo, com os ricaços que chegavam a fazer doações, e Jesus olhando lá assim, olha aqui, aquela senhora, uma idosa, estava na cara até pelo modo dela se vestir, colocou 2 moedinhas ali, e ele falou, olha, ela deu mais do que todos esses caras aí, porque ela deu do coração dela, e era tudo que ela tinha, não esses caras aí que dão a sobra, mas por ser grandes volumes, fazem esse triunfo todo, né, em cima do que ofertam. E depois da ressurreição, eu acho o máximo, Jesus aparece para uma simples discípula, uma mulher, coisa que era desvalorizada na época, mulher, hein? Se hoje ainda a gente tem problema com isso, imagina naquele tempo. Ele aparece para Maria Madalena, um gesto de reconhecimento, afinal de contas, Maria Madalena estava o tempo todo ali, né? Sempre acompanhou, ficou firme ali aos pés da cruz, enfim. Eu quero terminar lendo os 2 últimos momentos da nossa apostila, os 2 últimos itens da nossa apostila. Lembre-se, os evangelhos não foram escritos para evangelizar, mas sim para doutrinar e ensinar as igrejas às quais eles foram inicialmente dirigidos sobre a vida e sobre a mensagem de Jesus. Então vai dar para a gente descobrir muito como eram as igrejas da Galileia, como eram esses movimentos da igreja naquele tempo, dessa ala da igreja, né? desse grupo da igreja que era das comunidades de Marcos. Vai dar para a gente entender um pouquinho. E aqui eu já te mostro um pouquinho deles. Assim, as comunidades de Marcos, cuja maioria ficava na região da Galileia, se caracterizaram mais por serem comunidades itinerantes, nos moldes do movimento de Jesus. O movimento de Jesus que eu chamo é quando Jesus veio pregando e curando e saindo de cidade em cidade. Esse era o movimento de Jesus, não era a igreja ainda, a igreja surge depois disso. Então esse movimento de Jesus, essas comunidades de Marcos imitaram esse movimento de Jesus. Então eles viviam em simplicidade e desapego. Você vai ver isso, por exemplo, quando cita até mesmo sobre Jesus, não ter onde dormir e tudo mais, não é? Eram comunidades assim. Eram equipes missionárias que saíam pelas aldeias curando os doentes, expulsando demônios. Por isso que o Evangelho de Marcos narra o tempo todo, milagre após milagre, cura após cura, não é? Mas sem fazer alarde, não é como hoje em dia, olha, fulano foi curado e tudo mais, deixa a tua oferta. Jesus não tinha nada disso. Tanto que o Marcos destaca o seguinte, ele curava e falava, não conta para ninguém não. É por puro amor, que nosso por você, no caso de Jesus, meu por você, que você foi curado. E eles anunciavam a todos que se convertessem e crescem no Evangelho.
Essa era a pregação. É esse o Evangelho de Marcos. Todo o contexto que eu te contei é para a gente entender melhor, não só como funcionavam aquelas comunidades, primeiras comunidades cristãs, como voltar lá, onde nós paramos na aula passada, nos ensinos de Jesus e entender mais. Só que nas próximas aulas ainda quero ver o de Lucas e o de Mateus e mais adiante o de João. E aí nós vamos voltar a interpretar os textos da vida e obra de Jesus, sabendo de todo esse contexto, de como eles foram escritos. Os textos vão ficar muito mais ricos para nós. Gente querida, retomando aqui com algumas perguntas que eu vou te contar, viu? Essa nossa classe, eu incentivo o povo a ler, a estudar, aí quando chegam aqui eles me mandam umas bombas de perguntas aqui, muito boas. Isso mostra, assim, me permita aqui, tá? É um elogio agora a vocês, não ao professor, o elogio é para vocês. Que nível de classe que a gente tem aqui. Muito bom, parabéns pelas perguntas. Uma pergunta interessante, muito simples, mas tão interessante, eu vou começar por ela. Pergunta da Maria Bezerra, que eu acho que a Mariazinha, se for Mariazinha, um abraço, saudade de você, irmã querida. Uma pergunta muito simples. Os evangelhos são só Mateus, Marcos, Lucas e João? Exato, isso mesmo. O Novo Testamento são 27 livros e fica fácil a gente dividi-los. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, vão falar da vida de Jesus. Um livro de ligação, né? Que é entre Jesus e agora contando agora a vida da igreja, é o livro de Atos. Atos conta a história da igreja, mas ele conta com um propósito teológico, mais adiante a gente vai estudar isso melhor. E aí vem as cartas, primeiramente as cartas de Paulo, Romanos, 1 aos Coríntios, 2ª carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon. Aí vem uma carta de um autor desconhecido, discípulo de Paulo, ligações com Paulo por causa da teologia, mas a gente não sabe exatamente o autor. Existem sugestões de quem seja esse autor, por isso que muitos colocam como sendo Paulo, mas é mais provável que não seja Paulo, que é a carta aos Hebreus. Depois vem 1 e 2 Pedro, 1, 2, Hebreus vem Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém, 1ª carta e 2ª carta de Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Judas não é o Iscariotes, tá? É Judas, irmão de Jesus, irmão de Tiago, irmão de Jesus, e o livro de Apocalipse. Tá aí, esse é o Novo Testamento. Então, os evangelhos são aqueles 4 primeiros. São chamados evangelhos por serem as boas notícias sobre Jesus. A palavra evangelho significa isso, boa notícia, tá bom? Deixa eu agora começar com as perguntas aqui, com outras perguntas, deixa eu continuar, não é começar? Deixa eu continuar com outras perguntas aqui, olha só. Anésio, as comunidades de Mateus e Lucas copiaram uma parte do Evangelho de Marcos. Sim, nós vamos estudar isso nas próximas aulas. E se utilizaram de uma fonte Q chamada. O que seria essa fonte Q? Vai estar isso nas próximas aulas. Só um detalhezinho, esse nome Q foi colocado pelos primeiros teólogos que perceberam isso, que eram teólogos alemães. Por isso, a palavra fonte em alemão, por uma fonte, essa fonte é a palavra Quelle, né? Por isso se abrevia somente com a letra Q. Então a fonte X, uma fonte que a gente não sabe qual é. O que a gente sabe é que teve uma fonte, porque Mateus e Lucas têm textos iguaizinhos que não aparecem em Marcos. De onde eles tiraram? De um escrito perdido. Se bem que a gente tem como caçar esse escrito, tá? Até Paulo teve acesso a ele, mas isso nós vamos ver nas próximas aulas. Deixa essa curiosidade para depois. Olha que interessante essa palavra aqui, essa pergunta. Quem me perguntou a anterior foi o Cleiton Nunes. Quem me pergunta, Patrícia Maciel Oliveira. Belíssima pergunta, Patrícia. Anésio, e as falas e diálogos de Jesus são íntegros? Desculpe se eu perdi algo que explica isso na aula. Olha, Patrícia, talvez de fato eu tenha falhado em dar detalhes sobre isso na aula. Na minha conversa com o Rui, nós citamos isso. Falamos, olha, não é porque houve pesquisa que não existe a inspiração de Deus por trás do texto. Patrícia, é o seguinte, os textos de Jesus e as falas de Jesus, sim, são íntegros. E como é que você chega? Existe uma coisa na teologia que a gente chama de as verdadeiras palavras de Jesus. Ou seja, o texto que Jesus, o que Jesus realmente falou
Quando esse evangelista cita dessa maneira, esse evangelista cita de outra. Por exemplo, no Sermão da Montanha, é bem-aventurado os pobres ou bem-aventurados os pobres de espírito? Quem está certo, Mateus ou Lucas? Porque tem diferença aqui nos dois. Então é isso que eu quero estudar com vocês. Para a gente chegar nessa conclusão do texto, né, com relação a esses textos, é que eu preciso dar toda essa base aqui de como foram escritos esses textos, de como que se chegou nesses textos que nós temos hoje nas nossas mãos, tá bom? Então eu preciso de mais aulas ainda para responder isso melhor para você, mas sim, toda a Escritura é inspirada por Deus e digna de toda confiança. É um texto escrito bem tempos depois, vai aparecer isso lá mais adiante, no texto de Timóteo, por exemplo, né? Vai aparecer isso lá adiante. E você vai notar a inspiração divina, porque mesmo sem saber nada disso, você lia as Escrituras e aquilo enchia o teu coração. Sabendo disso, você vai vê-lo de outras maneiras e vai continuar enchendo o teu coração. Você vai notar a inspiração de Deus por trás desses autores. O Cleiton Nunes me faz uma outra pergunta aqui. Anésio, é por causa desse público-alvo que Marcos não se preocupou em colocar a genealogia de Jesus? É o mais provável que sim, porque, veja bem, a igreja, a comunidade lá de Marcos, tá? Que eram várias, né? Eram várias, tá? A comunidade lá do Marcos, eles eram itinerantes, eles recebiam a palavra e saíam para pregar, saíam para pregar, saíam para pregar. Então tinha que ser aquela coisa pocket, né? De bolso, né? O pai-pum que a gente fala, né? Tá aqui, ó, Jesus realizou esses milagres, é isso aqui que você precisa saber e prega para o povo se arrepender e se converter. E o povo sabia esse básico, por isso que eles narravam tantos milagres de Jesus e o ensino básico de Jesus com relação ao Evangelho. Ele não se preocupava, por exemplo, muito com as parábolas. Tem algumas parábolas ali, mas que são colocadas posteriormente. No Evangelho de Marcos que nós temos hoje, porque no Proto-Marcos você não vai encontrar essas parábolas de Marcos 4, por exemplo. Então, era por isso, por causa dessa pressa toda. Já Lucas já faz uma redação mais com detalhes, não é? Porque para quem ele dirigia aquilo, que era principalmente o povo acostumado com cultura grega, que eram as comunidades de Paulo, né? Então eles exigiam mais. Muitas dessas comunidades eram na Grécia, né? A Grécia nossa de hoje, Macedônia da época, como Tessalônica, Filipos, lá embaixo na Acaia, em Corinto, né? Em Atenas. Então, para esse povo, ele redige um evangelho com mais detalhes e tudo mais. Então, cada evangelho foi escrito visando um povo. Ainda bem que para nós chegou os 4. Olha que coisa maravilhosa. Tem até uma pergunta mais adiante de alguém que me fez aqui sobre por que nós não temos outros livros aqui. Eu vou responder isso que alguém perguntou, já vou chegar nessa pergunta. Luciano Osório me pergunta o seguinte: há outros livros que os católicos inserem na Bíblia que fala sobre a virgindade de Maria, por exemplo? Porque alguns católicos falam que está na Bíblia, tratam Maria como intercessora e sempre virgem. Pois é, uma notícia para você, não tem. Os livros que têm acrescidos na Bíblia Católica são no Antigo Testamento, que até Lutero também tinha acesso a eles e deixava como anexos na Bíblia, que eram livros escritos em grego e não escritos em hebraico. Por isso, no Antigo Testamento, eles são chamados de deuterocanônicos. Eu já ensinei isso numa das aulas aqui. No Novo Testamento, não. E Maria vai aparecer no Novo Testamento. Não tem nenhum texto bíblico que fala da perpétua virgindade de Maria. Não tem nenhum texto bíblico que fala que Maria está intercedendo por nós diante de Deus, pede para a mãe que o filho atende. Não tem na Bíblia isso. Não tem. Eu respeito os católicos, vocês sabem como eu respeito. Tenho amigos padres, tenho liberdade com a igreja católica, já realizei casamento em igreja católica, já preguei em encontros de católicos, já tive amigos meus padres aqui entre nós. Eu não tenho nenhum problema com católicos, gente. Para mim, são cristãos que buscam o Senhor de coração. Mas as tradições católicas para eles falam muito alto. É por isso que os protestantes falaram sola scriptura, ou seja, somente as escrituras. Essas tradições não servem. São tradições católicas, mas não tem textos bíblicos que falam sobre isso. São normalmente escritos da Idade Média. Então é importante a gente saber disso, tá? O Sebastião Peixoto me pergunta o seguinte: Anésio, eu confesso que sinto um pouco confuso quando eu vejo a citação que Jesus pregava o Evangelho, mas não existiam os Evangelhos como tal,
E agora você disse que eles não foram escritos para evangelizar, mas para doutrinar as pessoas da época. Por favor, me dá uma luz, pode me ajudar a entender? Sebastião, claro, é uma confusão de palavras. Vamos lá. Primeiro, Jesus pregava as boas notícias do reino de Deus. A palavra boa notícia é a palavra evangelho, tá? Então, quando você lê na Bíblia que Jesus pregava o evangelho, ele pregava as boas notícias do reino de Deus. É isso que Jesus pregava. Então, o evangelho nesse sentido eram as boas notícias que Jesus pregava. Quando Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram esses textos, nós os apelidamos de evangelhos. Foram, nós que eu digo assim, os líderes da igreja passaram a chamar os evangelhos porque eles se referiam a Jesus. Contavam só sobre Jesus. Por isso que eles são chamados de evangelhos, né? Então, evangelho era o que Jesus pregava. E como esses livros narram o que Jesus pregava, eles são chamados de evangelhos, tá? E aí, continuando, né? As boas notícias, aliás, Marcos começa assim, né? Evangelho de Jesus, Cristo, Filho de Deus, né? Então, é interessante notar que ele está falando, essas são as boas notícias, por isso que apelidaram esse grupo de livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, de evangelhos. Agora, esses livros não foram escritos para evangelizar. O que eu digo para evangelizar? Porque criou-se um costume, por exemplo, na igreja evangélica, de que eu posso, por exemplo, mandar imprimir o evangelho de João e entregar para uma pessoa na rua e estou evangelizando, está evangelizada. Não, os evangelhos não foram escritos para evangelizar. Os evangelhos foram escritos para a igreja viver o evangelho e pregar o evangelho, pregar para a nossa vida, sendo luz no mundo, realizando obras, sejam milagres e sinais, ou sejam boas obras de compaixão e misericórdia, porque Jesus mesmo que diz para que veja suas boas obras e glorifique o Pai que está nos céus, e aí nós pregamos dessa maneira, sendo sal da terra e luz do mundo, entendeu? Então Jesus pregou o evangelho, os evangelistas são aqueles que registraram essas pregações de Jesus e os feitos de Jesus, e esses evangelhos são escritos para nós, para que a gente viva o evangelho e nós sejamos a pregação do evangelho hoje em dia para as pessoas. É isso, Sebastião. É uma confusão de palavras, mas na prática é isso. Uma boa pergunta que de Paulo Lemos diz assim: Anésio, por que a igreja romana deixou tantos livros fora do cânon? Cânon são os 27 que nós temos hoje. Não entra nem sai mais nenhum de lá. Sendo que vários deles são relatos de outros apóstolos da vivência com Jesus. É esse o ponto que não está certo, que eu vou te explicar. Seria pela manipulação da igreja da época? Não, nenhuma teoria da conspiração aqui, tá bom? Nenhuma. Levou muitos anos para se decidir quais seriam esses 27 livros do Novo Testamento. Muito. Alguns, inclusive, levando tempo para ser aceito por algumas igrejas, porque as igrejas desconheciam aqueles livros. Então, tiveram acesso e aí, com o tempo, concordaram, não, realmente tem inspiração divina aqui. Por isso, levou alguns anos para se chegar a esse consenso dos 27 livros. O que era? Todas as igrejas tinham vários livros, cópias e cópias e cópias e cópias. Alguns desses livros, algumas igrejas usavam, copiavam para outra, mas não eram todas que estavam de acordo com aqueles livros. E aí, então, vai tendo os concílios da igreja, até que chega no de Niceia, onde se decide quais seriam realmente aqueles 27 livros. 27 não foi um número fechado, é porque acabou sendo a contagem deles 27, onde se decidiu que realmente esses livros estão todos íntegros, todos corretos, toda a liderança da igreja de acordo, é com esses livros que a gente vai continuar como referência nossa. Quais eram os outros livros? Mas não tem o Evangelho de Tomé, mas não tinha a autoria de Tomé, tinha algumas coisas esquisitas. Por exemplo, eu tenho cópias desses livros. Evangelho de Nicodemos, por exemplo, conta que Jesus, quando era criança, ele estava brincando de barro e pegou um barro e assoprou e virou um passarinho. Isso não tem mais cara de lenda do que de milagre de Jesus? Ou, por exemplo, uns meninos que riram dele e os meninos morreram. Não parece Jesus uma coisa dessa, não é verdade? Então vamos entender que muitos desses evangelhos, assim chamado evangelho de Judas, por exemplo, tem umas coisas ali muito estranhas, né? Então eu já li esses textos. E você lendo esses textos, você percebe, não, isso aqui não tem inspiração divina, isso aqui é lenda, né? Que vão sendo contados. Inclusive a maioria deles são escritos no ano 200, 200 e pouco, 300. Não são textos muito antigos, esses livros, tá bom? Esse é um detalhe. Um outro detalhe também, e aí as pessoas aqui colocavam o nome de que foi fulano que escreveu, mas isso 100, 200 anos depois, tá bom?
Você nota cara já de idade média nesses textos, tá? E é isso. Então, seria manipulação da igreja? Não, não teve manipulação. Foi aceito por todas as igrejas. Tem outros livros que eu li, o Pastor de Hermas, por exemplo. Tem um livro chamado Didaquê, chamado A Doutrina dos Apóstolos. É um livro muito rígido, radical, né? Falando da doutrina, qual que seria, as práticas do pode e não pode, dos jejuns, quantos jejuns você tinha que fazer, do batismo, como que seria. Mas isso é um livro do ano 100 e pouco, mais ou menos, 130, 160, ou mais tardio do que isso. É um dos mais antigos que tem desses chamados livros apócrifos, ou seja, os livros não inspirados ou os livros ocultos. É isso. Gente, nas próximas aulas nós vamos tocar nesse assunto, quando nós vamos estudar sobre a história da igreja, com a continuação do Novo Testamento, é que a gente vai entrar de fato nesses assuntos. Eu precisaria só te mostrar como é que foi feito o Evangelho de Marcos, como eu vou mostrar ainda como é que foi feito de Lucas e de Mateus, para a gente voltar a interpretar os textos dos Evangelhos e as parábolas de Jesus, que eu quero entrar bastante aqui com vocês nelas. Deus te abençoe, graça, paz e bênção na tua vida. E aqui fica aquele alerta que a gente tem que alertar todo mundo, né? Tudo isso que é feito de graça, é feito de coração. Por isso que a gente fala, se você puder, separa uma oferta para a tua igreja. Nosso Pix é pix@carisma.com.br. Faz essa oferta, ajuda a tua igreja, ajuda que a gente continue com isso aqui, aquilo que tiver no teu coração para dar, tá? Nem que seja lá, ou que seja aquela atitude da viúva pobre, né? Dar de coração para Jesus, que é Ele que está vendo isso. Que Deus abençoe você. Graça, paz e bênção, e que o Senhor guarde a tua vida, o teu coração e te dê paz no meio de uma semana tão atribulada como essa, ou um dia tão atribulado como esse que estamos no número de mortes aqui no nosso país, nessa pandemia. Que Deus nos dê a paz, se cuidem, se guardem, evitem aglomerações. Deus abençoe você.